Muito obrigado. Deixa eu desabilitar aqui. Bom, nós estamos estudando, então, ainda o texto onde Kardec faz aqui um ensaio sobre os fluidos, né? E é um texto bastante longo, nós já vamos fechar ele hoje. Nós estamos no item 8. Então, vamos dar sequência nesse item aqui. Vou compartilhar. Vendo aí? Chegou aí, Soraya? Sim. Então, quando quiser. Então, vamos... Mário, começa aonde? Em que ponto? Começa aqui, ó, no item. Tá, obrigada. Espera aí, só um pouquinho, que eu tô uma coisa errada aqui. Eu abri o livro errado. Espera aí, só um minuto. Já. Aqui, boa. Porque eu estou no livro 1, isso aqui, eu tirei do 2. É isso aí. Pode mandar bala. No estado normal, o perispírito é invisível aos nossos olhos e impalpável ao nosso tato, como o são uma infinidade de fluidos e de gases. Entretanto, a invisibilidade, a impalpabilidade e mesmo a imponderabilidade do fluido perispiritual não são absolutas. É por isso que dizemos no estado normal. Em certos casos, é possível que ele sofra uma condensação maior ou uma modificação molecular de natureza especial que o torna momentaneamente visível ou tangível. É assim que se produzem as aparições. Sem que haja aparição, muitas pessoas sentem a impressão fluídica dos espíritos pela sensação do tato, o que é indício de uma natureza material. Seja qual for a maneira pela qual se opera a modificação atômica do fluido, não há coesão como nos corpos materiais. A aparência se forma e se dissipa instantaneamente, o que explica as aparições e as desaparições súbitas. Sendo as aparições o produto de um fluido material invisível, tornado visível em consequência de uma mudança momentânea na sua constituição molecular, não mais sobrenaturais do que os vapores que, de modo alternado, fazem-se visíveis ou invisíveis pela condensação ou pela rarefação. Citamos o vapor como ponto de comparação, sem pretender que haja similitude de causa e efeito. Bem, então, uma paradinha aqui. Kardec que nos apresenta aqui mais alguns detalhes finais aqui sobre o perispírito. Semana passada, o texto que nós estudamos semana passada, ele começa a tratar bem profundamente do perispírito aqui. Então, ele vai agora aqui falar desse estado do perispírito, né? Que no estado normal que ele chamou, o perispírito é invisível e impalpável. Então, a gente não consegue ver em condições normais e nem muito menos tocar, né? Claro está aqui, certos indivíduos conseguem ver esse perispírito, são aqueles que têm a clarividência, né? Que têm essa característica física ali da clarividência. São médiuns videntes. Esses podem, em algum momento, ver esses espíritos, sendo que os demais não vão ver. Então, ele vai falar que a invisibilidade e a impalpabilidade do perispírito, elas não são absolutas, porque isso pode mudar. Então, nós sabemos também, por isso que ele chama de estado normal, invisível e ponderável, impalpável, na verdade. Então, ele vai falar que isso daí não é absoluto, por quê? Porque, em alguma situação, o espírito, pela sua vontade, ele faz uma modificação molecular nesse perispírito e ele se torna visível e até tangível. Você pode tocar, você pode pesar, você pode apalpar, ele pode te tocar também, né? Então, por isso que ele coloca estado normal, esse estado inicial dele, aí, natural dele, que é, para nós, invisível e intangível. De qualquer forma, ele vai falar aqui que mesmo quando ele se torna tangível e visível, através dessa modificação molecular, a gente não pode aí imaginar que ele vai ser como um corpo material, né? Então, ele fala para nós aqui que não há coesão como nos corpos materiais. Então, não é que ele se transformou em um corpo material, né? Ele vai dizer que
isso é tão verdade que essas aparições, mesmo aquelas que a gente pode tocar, elas surgem imediatamente e também se dissipam, elas também vão subitamente desaparecer. Então, isso explica essas aparições. Então, é uma mudança momentânea no estado dele ali, através dessa vontade, compondo, né? A gente sabe que para isso ele vai compor fluidos que são emanados do próprio médium, ele não faz isso sozinho, precisa sempre ter um médium de efeitos físicos do lado ali para doar esse ectoplasma, esses fluidos dele, para que ele possa operar, aí sim, a partir da sua vontade, essa aparição e essa modificação molecular aí que faz com que ele fique tangível. Mas, ele, uma vez que ele dispersou isso, ele volta ao seu estado natural. Então, dissipa-se aquela imagem e aquela tangibilidade ali. Ele fecha aqui esse trecho, fazendo uma comparação com o vapor, né? O vapor, em algum momento, se você concentrar ele pode tomar alguma forma, né? Mas que você soltando, ele desaparece ali. Então, ele vai falar que se está citando aqui somente para uma comparação, né, desses dois elementos, aí, por falta de palavras melhores, né? Ok? Vou tocando aqui, se vocês tiverem dúvidas, vocês chamam aí, a gente para. Algumas pessoas criticaram a qualificação de semimaterial dada ao perispírito, dizendo que uma coisa é matéria ou não o é. Admitindo que a expressão seja imprópria, seria preciso recorrer a ela, em falta de um termo especial para exprimir esse estado particular da matéria. Se existisse um mais apropriado à coisa, os críticos deveriam tê-lo indicado. Filosoficamente falando, e por sua essência íntima, o perispírito é matéria, como acabamos de ver. Ninguém poderia contestar. Mas não tem as propriedades da matéria tangível, tal como se a concebe vulgarmente. Não pode ser submetido à análise química, porquanto, embora tenha o mesmo princípio que a carne e o mármore, na realidade nem é carne nem mármore. Por sua natureza etérea, pertence ao mesmo tempo à materialidade por sua substância e à espiritualidade por sua impalpabilidade. De sorte que o vocábulo semimaterial não é mais ridículo que semiduplo, e tantos outros, porque também se pode dizer que uma coisa é dupla ou não o é. Dificuldade, né, que Kardec tinha ali para poder construir a doutrina espírita, porque ele teve que criar muitos nomes, né, cunhar nomes de coisas que não existiam, que não tinham ponto de referência. Ele teve que usar referências nossas para poder demonstrar, para poder exemplificar, como é o caso do vapor ali, e toda vez que ele usava isso, ele falava, pelo amor de Deus, não levem isso ao pé da letra, né, é apenas um ponto de referência. Quando ele usa lá que o espírito é como um balão, o espírito que se desprende do corpo fica como um balão preso no chão, lembra? Preso no poste. Lembram que nós lemos um artigo sobre isso aqui, alguns de vocês deviam estar, e que quando ele é agitado no plano espiritual, o poste sofre as agitações pela ligação do cordão e tudo. Então, ele tinha que usar esses pontos de referência, não é? Porque essa até era uma dificuldade dos espíritos para trazer a doutrina, porque muitas coisas, e eles deixaram, inclusive, claro, que muitas das coisas não tinha como explicar, porque nós não temos como entender o que é que eles estão falando. E a gente ainda tem uma série de dúvidas até hoje, e aí Kardec fez o que deu, né? Ele criou palavras novas e ele usou os argumentos ali, ele usou as qualificações que dava para poder encaixar naquilo que ele estava falando. No caso do perispírito, como sempre, né, os críticos de plantão foram lá choramingar pela palavra semimaterial. E aí os positivistas daquela época dizem, você está ficando doido, porque uma coisa ou é material ou não é, semimaterial não existe, né? Então, ele vai falar, olha, na falta de um termo melhor, nós usamos esse, não é? Então, se tem um termo melhor, os críticos deveriam ter indicado, ter apontado, né? E a Kardec tem hora que ele dá esse tom de sarcasmo aí, né? Esse humorzinho aí que ele coloca, né? É uma pessoa muito séria por todo o material que ele colocou, mas de vez em quando ele dá uma cutucadinha, né? Essa eu achei bacana, né? Então, se eles têm, eu podia indicar um nome, né? Por que não indica um nome? Criticar é muito fácil, né? Mas me fala que nome que eu posso usar. Ninguém falava. Por quê? Porque não tem como, não tem jeito. E aí ele avança um pouco falando que, filosoficamente, pela essência íntima, o perispírito é matéria.
Então, em última instância, ele é matéria, né? Só que é uma matéria diferente do que nós entendemos como matéria. Essa é a grande questão, né? Porque ele é feito de matéria, ele é de alguma coisa. Do que ele é? Ele é da matéria, a mesma matéria, que faz a composição da nossa matéria física, que a gente compreende. Né? Mas não dá para ele falar o perispírito é matéria. Aí as pessoas vão falar, mas como é que é matéria se a gente não pode mexer nele? Se a gente não mede, se a gente não pode filmar, se a gente não vê no microscópio? Né? Só algumas pessoas veem, ou em algumas circunstâncias ele se tangibiliza para todo mundo ver. Então, isso não é matéria. Por isso que ele usou o termo semimaterial. Então, era difícil a tarefa dele, né? Porque ele era questionado com relação a isso e ele tinha que explicar. É a mesma coisa da gente taxar, colocar o espiritismo como religião, né? Ele cansou de falar, não é uma religião no contexto tradicional da palavra religião, posto que ele não tem hierarquia, ele não tem templo, ele não tem ritos, ele não tem dogmas, então ele não é uma religião do ponto de vista convencional que se chama religião. Mas sim, ele pode ser tratado como uma religião na essência da palavra religião, que é religare, que é fazer uma ligação, né, dos homens com algo maior, com uma força maior. Então, ele tomava esses cuidados. Mesmo assim, a gente vem aqui e mistura tudo, né? Mistura tudo. Muita gente transforma o centro espírita numa igreja, alguns vão para o centro espírita como se fosse para uma igreja, né? Tomar lá, vai na igreja tomar a hóstia lá, o pessoal vai lá tomar o passe, a aguinha frutificada, aquela coisa toda. É uma visão legítima? Sim, não tem problema nenhum a pessoa fazer isso. Mas acontece que a doutrina espírita é muito mais do que isso, né? Esse era o argumento de Kardec, quando ele não queria classificar a doutrina espírita como uma religião. Da mesma forma como quando ele não classifica o perispírito como matéria, porque se ela é uma matéria, ela teria que ser igual à caneta que eu estou segurando. A gente teria como medir essa matéria. Então, por isso ele cunha o termo semimaterial ali. Né? Então, ele falou, olha, ela pertence ao mesmo tempo à materialidade pela sua substância, que ela é feita da mesma matéria, né, oriunda do fluido cósmico universal, mas da matéria com os componentes, com a densidade, com os elementos fluídicos do globo em que esse perispírito está se manifestando. Então, por isso ele pertence à materialidade, ao mundo material, e também, por esse fato dele ser impalpável, dele ser invisível a nós, ele aparece, ele também faz parte do plano espiritual. Então, ele aí fala, por essa dupla aptidão dele é que nós usamos o vocábulo semimaterial aqui. Mas é bem interessante a gente poder entender como é que foi essa dificuldade, né, que Kardec tinha de poder escrever essa doutrina, de poder trazer essas informações todas. Então, tinha que contar ali com a boa vontade das pessoas, e essa boa vontade muitas vezes não vinha, né? Os críticos são ferozes. Pode falar, velho. Eu estou lendo um livro, eu peguei lá no Luz e Amor. Ele chama Entre Chamas e Flores. E eu achei interessante que em 1900, depois de Cristo, né? Que eles faziam com os escritos de Kardec? Os italianos transcrevia tudo manuscrito para eles estudarem o espiritismo. Olha que legal, como eles se esforçavam. E aí quem conseguia traduzir, ia traduzindo para que os outros estudassem. Achei muito interessante. Que bacana. Como chama o livro? Tá sem som. Verdade. Entre Chamas e Flores. Tá. Ele é um livro psicografado ou não? Psicografado. É histórico, né? Isso, histórico. Que bacana. Muito legal. Eu não sabia dessa colocação, não. Mas era assim, né? Antes de Lutero, por exemplo, colocar a Bíblia em alemão, né? A Bíblia só tinha em latim. Então, aqueles que queriam se aprofundar tinham que fazer a tradução, né? Eles deixavam, né, o livro sagrado, a Bíblia, em latim, justamente para que só os iniciados tivessem acesso. E foi com Martim Lutero que ele foi fazer essa tradução para o alemão e criou aquela confusão toda que acabou na Reforma, né? Acabou criando ali essa cisão na Igreja Católica, que, a meu ver, foi muito positivo, né? Então, é bacana. As pessoas tinham que se virar, né? Não tinha o elemento, né? Então, lá na Itália, eles não tinham o livro em italiano, né? Não é tão fácil assim fazer uma tradução, né? Ainda mais naquele tempo. Era difícil imprimir o livro na França.
Imagina mandar para outro lugar, né? Muito bem. Vamos lá. Como princípio elementar do universo, o fluido cósmico assume dois estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como um termo médio entre os dois estados. Cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo pertencem os do mundo visível, e ao primeiro, os do mundo invisível. Os chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais, porque se ligam à existência dos espíritos, são da competência do espiritismo. Mas há entre eles numerosos pontos de contato, que servem para mútuo esclarecimento, e, como dissemos, o estudo de uns não poderia ser completo sem o estudo dos outros. Aqui ele já vai fechando aqui, só tem uma notinha aqui falando que essa é a explicação que conduz os fluidos, né, e a gente já vai para o outro texto. Mas é interessante aqui que ele faz esse fechamento desse primeiro ensaio que ele faz dos fluidos, ele fala que tinha mais coisas para falar lá naquela notinha, né, ele vai explicar aqui a respeito dessa questão de tangibilidade, intangibilidade, né, que o princípio, o fluido cósmico universal, ele apresenta dois estados distintos, né, o de eterização e imponderabilidade ou de materialização e ponderabilidade. Então, são essas duas coisas. Mas ele faz um alerta aqui que essas coisas não ocorrem de uma para outra sem passar pelo intermediário, nada dá salto, né? Então, o que acontece? Para ele sair dessa imponderabilidade e chegar na matéria, ele vai passar por um processo de transformação mais ou menos lento até chegar na sua consolidação final ali, na sua materialização. Ele fala aqui, então, que o intermediário desse processo é o que a gente entende aqui como fluido, dentro do nosso contexto que a gente está estudando aqui. Então, é um termo médio, nem é o fluido cósmico universal na sua essência mais simples lá, né? E nem é a mais material. Ela está no meio do caminho ali. Está no meio do caminho. Por quê? Porque ele já está pegando, ele não está trabalhando com a matéria, com os fluidos que estão no planeta Terra, aqui, que nos envolvem. Então, o perispírito, por exemplo, dos espíritos que estão se manifestando aqui, não é construído a partir dos fluidos da matéria, dessa matéria imponderável aí, quintessenciada, que está no nosso próprio globo. Se essa matéria tem características particulares do nosso próprio globo, ela não é a matéria original do fluido cósmico universal, né? Então, ela está no meio do caminho. Então, quando ele sai lá, né, da matéria mais simples e começa a fazer as suas modificações até chegar na nossa matéria densa, ela tem todo esse trajeto. Então, tudo que a gente olha aqui, os nossos fluidos imponderáveis que a gente está estudando aqui, está no meio desse caminho, porque são os fluidos que já estão com características do planeta Terra, então eles já estão modificados para adquirir essas características. São esses fluidos, são essa matéria quintessenciada que vai formar o perispírito nosso e de todos os espíritos que estão aqui se manifestando na nossa órbita, aqui no nosso globo, fazendo os dois mundos, como ele fala para trás lá, que nós vimos na semana retrasada, que ele vai falar do mundo espiritual e do mundo material, que esses mundos eles se intercalam, né, eles têm um intercâmbio ali, um vai fornecendo material para o outro através do nascimento e do desencarne, né, mas estão atrelados ali. Esses fluidos vão fazer esse termo médio aí que ele vai colocar ali. Então, ele vai falar que o primeiro pertence ao mundo invisível, que são esses fluidos que estão no meio do caminho ali, que são para nós imponderáveis, e o segundo, do meio visível, que é a matéria. Aí ele já coloca o seguinte, o segundo, que é a matéria, é objeto de estudo da ciência. Por quê? Porque a nossa ciência usa a matéria tangível, a matéria que a gente pode quantificar, pode pesar, pode medir, pode verificar, para poder fazer os seus estudos. Né? E que os fluidos que estão envolvidos aí nessa questão do mundo espiritual, que são esses
que apesar de estarem no meio do caminho, a gente não consegue perceber, a não ser que sejamos videntes, esses são objetos de estudo da doutrina espírita. Então, ele está separando aqui, até para fazer frente àqueles críticos. Olha, não adianta vocês quererem entrar aqui e acusar de não ver esse perispírito, por exemplo, né, e aí a gente não tem prova dele, porque não faz parte do objeto de estudo da ciência convencional, porque ela parte do princípio que tem que ter matéria, né, e essa matéria tem que ser uma matéria conhecida dentro das leis da física, da química, da biologia, enfim, de qualquer ciência que aqui esteja. E aí ele separa, isso aqui é objeto de estudo da ciência espírita. Não lembra que a gente falou da religião lá? A ciência espírita tem muito mais do que um processo somente de religação com o alto. Esse é um dos objetivos dela, né? Mas como o Espírito de Verdade nos colocou, amai-vos uns aos outros é o primeiro mandamento e instruí-vos é o segundo. Para nos instruir, a gente tem que usar a parte científica e a parte filosófica. Não dá para escapar disso, né? Se a gente não fizer agora, a gente vai ter que, em uma hora, fazer em algum lugar, né? Mas que a gente vai ter que trabalhar nas três frentes aí, né? Na frente do amor, da moral, que é a frente que a religião ela toca mais, mas nós vamos ter que trazer também a frente da ciência, a frente da filosofia ali, para poder nos completar, né? Senão a gente pode até andar na escala espírita, mas vai faltar. A gente sabe que lá na segunda ordem a gente tem algumas classificações de espíritos também, conforme o seu conhecimento, né? Não é porque passou para lá que está perfeito, perfeito é só na primeira. Então, mesmo que a gente passe para uma segunda ordem, por exemplo, se a gente ainda não tem esses conhecimentos todos que fazem parte aí desse processo evolutivo, nós vamos ter que reencarnar em provas aí para poder, né, poder angariar esses conhecimentos e ir completando o nosso espírito. Mas nós temos tudo aqui na doutrina espírita. Isso é interessante a gente, estou fazendo essa parte aqui, porque é muito interessante a gente prestar atenção nos três aspectos, né? No filosófico, no científico e no religioso da doutrina, né? Do ponto de vista moral. Ok? Algum comentário sobre esse texto que nós vimos? Tranquilo? Então vamos para o próximo. Então, esse é uma mensagem de Mesmer, tá, sobre as criações fluídicas. Então, nós estamos falando aqui de magnetismo, né? Magnetismo e espiritismo, e ninguém melhor do que Mesmer para trazer uma mensagem para nós. Então, vamos ver que bacana que é essa mensagem. Segue aí. Então, vamos lá. Sobre as criações fluídicas, Sociedade de Paris, 14 de outubro de 1864, médium, Sr. Delany. Falei em poucas palavras sobre os grandes mensageiros enviados entre vós para realizar sua missão de progresso intelectual e moral em vosso globo. Se nessa ordem o movimento se desenvolve e assume proporções que notais a cada dia, um outro se realiza não só no mundo dos espíritos que deixaram a matéria, mas também importante na ordem material. Quero falar das leis de depuração fluídica. O homem não só deve levar sua alma pela prática da virtude, mas deve também depurar a matéria. Cada indústria fornece seu contingente a esse trabalho, porque cada indústria produz misturas de toda espécie. Essas espécies liberam fluidos que, mais depurados, vão juntar-se na atmosfera e fluidos mais similares que se tornam úteis às manifestações dos espíritos de que faláveis há pouco. Sim, os objetos procriados instantaneamente pela vontade, que é o mais rico dom do espírito, são colhidos nos fluidos semimateriais análogos à constituição semimaterial do corpo chamado perispírito dos habitantes da erraticidade. Eis porque, com esses elementos, eles podem criar objetos conforme o seu desejo. O mundo dos Espera um pouquinho, Soraya, só um minutinho. Vamos dar uma paradinha aqui, porque ele falou muita coisa aqui, né? Coisa pra cacete aqui nesse primeiro trecho. É uma segunda mensagem, a primeira mensagem não está nesse livro aqui, que nós estamos seguindo, né? Na primeira mensagem ele falou lá sobre a missão, sobre esses mensageiros, os grandes homens que vêm com uma missão já definida, né, para fazer alguma coisa muito relevante que vai ajudar a mudar, ou vai começar um processo de mudança no nosso planeta. Ele está falando aqui da missão desses mensageiros, né, que nada mais são do que espíritos já evoluídos, né,
espíritos, na maioria das vezes, da segunda ordem, né, na esmagadora maioria das vezes, porque da primeira ordem nós temos Jesus, que veio para cá, e depois não temos mais. Então, os outros estão na segunda ordem, aí, dentro daqueles degraus lá, mais avançados ou menos avançados. Mas muitos desses vêm com essa missão de auxiliar no progresso intelectual e moral do nosso globo. Então, ele começa falando sobre esses espíritos que ele disse ali. E aí ele vai falar, né, ele toca nesse assunto, né, por quê? Porque ele queria falar das leis de depuração fluídica. Interessante essa abordagem dele. Então, ele fala ali, ó, o que são essas leis de depuração fluídica que ele está trazendo aqui? Ele fala que o homem não deve elevar só a sua alma pela prática da virtude, mas deve também depurar a matéria. Olha que bacana. E olha como as coisas vão se ligando na doutrina espírita, né? Então, quer dizer, o nosso processo aqui na última instância, nós estamos aqui para elevar nossa alma, não é isso? Vamos elevar nossa alma a partir do quê? A partir da prática das virtudes. Então, quando a gente vai adquirindo virtudes e eliminando defeitos e imperfeições, a gente vai evoluindo a nossa alma. Mas ele vai trazer aqui uma outra característica da nossa evolução, que ele chamou de depuração física, né? Então, o homem deve depurar a matéria. Se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem de Santo Agostinho, lá em Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, ele vai falar, né, se a gente pudesse observar o mundo desde a formação dos seus primeiros átomos até ao seu processo de regeneração, a gente ia ver geração por geração dando passos ali, né, e ele vai contando a história sem que haja sobressaltos, né, uma intercalando com a outra. Então, ele vai fechar essa mensagem em Santo Agostinho falando que assim evoluem continuamente os espíritos habitantes do planeta, o planeta e os animais que são seus auxiliares. E aí a gente sempre que comenta sobre esse texto, a gente lembra, faz uma referência a como o planeta vem se pacificando, né? Então, vocês já devem ter ouvido eu falar isso, porque eu sempre faço essa mesma referência quando estou falando desse assunto. Por quê? Porque se nós voltarmos no tempo, a 10 mil anos, 20 mil anos, 100 mil anos, que não é nada do ponto de vista da eternidade, que não é nada do ponto de vista da criação da Terra, que tem 6 bilhões de anos, então 100 mil anos não é nada. Se nós voltarmos a 100 mil anos, se nós formos lá para a época dos dinossauros, se nós formos, né, nós vamos ver que tudo era mais brutal. Então, os animais, a fauna era brutal, os dinossauros gigantes se estraçalhando uns aos outros, né? Veneno por toda parte, tempestades torrenciais, terremoto, vulcão, tinha tudo isso. Então, à medida que os seres vão se pacificando, o planeta também vem se pacificando. Então, isso quem falou foi Santo Agostinho. E aí, o Mesmer vem aqui falar mais ou menos a mesma coisa, e foi em 64, interessante, porque 64 foi justamente quando foi lançado o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, nessa época, ele vem trazer isso aqui, onde ele vai falar dessas leis de depuração fluídica, que é essa necessidade que a gente tem de depurar a matéria também. E aí ele segue falando ali, ó, cada indústria fornece o seu contingente para esse trabalho, porque produz as misturas de toda espécie. Aqui a gente pode entender isso como o que a gente está produzindo mesmo, né, o que a gente está transformando aqui no nosso dia a dia para sobreviver e tudo mais, e também nós como uma indústria. O que é que nós estamos produzindo de fluido? De que forma que nós estamos aí? Nós estamos depurando ou nós estamos atrapalhando, materializando, né, endurecendo os fluidos que a gente emana? Então, é uma coisa que também não fica longe uma da outra. Então, é o que nós vibramos, é o que nós emitimos de fluido e é o que nós processamos dentro do planeta. Então, a gente percebe aí, por essas mudanças climáticas, esses problemas todos que a gente está tendo, e nós não estamos fazendo um trabalho muito bom até agora, não, né? A gente tem aí que olhar com muito cuidado para isso, porque a gente está bagunçando o coreto aqui da questão material do nosso planeta. Isso pode causar consequências graves ali na frente, até atrapalhar a nossa casa, que é o nosso local de evolução ali. Aí ele vai falar dessas situações aqui, ó, que essas espécies liberam fluidos que, mais depurados, vão juntar-se na atmosfera a fluidos mais similares, que tornam úteis as manifestações dos espíritos que falávamos há pouco. Então, olha só que interessante, a partir do momento que a gente vai melhorando o nosso padrão fluídico no planeta, e quando a gente fala fluídico, não é só esse fluido totalmente semimaterial que a gente não vê, mas inclusive aqueles materiais que nós estamos emanando, seja a partir da transformação que a gente faz, seja a partir das nossas
das nossas emanações fluídicas, nós vamos, a partir do momento em que a gente vai depurando isso, a gente facilita o acesso, tem mais similaridade com da composição perispiritual desses espíritos mais avançados, né, que ele menciona lá no começo da sua mensagem ali. Então, achei muito interessante essa colocação dele, né, e aí vem tornar-se úteis ali as manifestações desses espíritos ali, né. E aí depois ele começa a falar dos objetos que são procriados instantaneamente pela vontade, lá no plano espiritual. Então, veja só, toda essa emanação que a gente faz aqui, material, né, e emanação fluídica no nosso planeta, vai compor a nossa atmosfera fluídica do planeta Terra. É a partir dessa atmosfera fluídica também que o plano espiritual vai funcionar. É claro que ele já funciona com uma matéria quintessenciada, com essa matéria intangível para nós. Então, não consegue ver. Mas, a partir do momento que a gente vai se depurando, nós vamos facilitando, melhorando essa qualidade desses fluidos e tornando mais similar o fluido que nós estamos aqui envolvidos, mergulhados, o fluido material, com o padrão do fluido do plano espiritual. E aí ele começa a falar aqui dos objetos que são criados lá pela vontade dos espíritos. Lá. Então, ele fala que os objetos procriados instantaneamente pela vontade, que é o mais rico dom do espírito. A vontade para o espírito é o que é a mão para nós. Então, a gente cria com as mãos, a gente vai lá e constrói alguma coisa. Os espíritos o fazem pela vontade. Então, a vontade manipula os fluidos e vai fazer essas mudanças moleculares que ele menciona lá no outro artigo que a gente acabou de ler, para poder fazer as composições, né? Essas criações fluídicas que ele fala. Ele está, inclusive, falando dessa situação aqui, né? Deixa eu ver, nós paramos um pouquinho para frente, né? É isso aqui. Aí ele vai falar lá, né, que, então, esses fluidos aí são colhidos, né, nos fluidos semimateriais, análogos à constituição semimaterial do corpo chamado perispírito. Então, veja só, as construções fluídicas do plano espiritual, elas são feitas com o mesmo material que é feito o perispírito. Por isso que o perispírito tem acesso a ela. Então, quando um espírito chega e fala, estou vendo determinado objeto aqui no plano espiritual, esse objeto é um objeto que a gente não consegue ver, pela simples razão de que ele é feito dessa matéria sutil, que é a mesma matéria do perispírito. É por isso que ele consegue ver. Quando nós estamos aqui na matéria encarnados, a gente consegue ver com os nossos órgãos, que estão preparados pela matéria densa, os objetos que são de matéria densa. Então, eu consigo ver o computador que está na minha frente, eu consigo ver a flor que está aqui do lado, consigo ver o copo, né? Agora, eu não consigo ver os espíritos que estão aqui à minha volta. Por quê? Porque o perispírito deles está nessa outra forma de matéria. Então, os elementos fluídicos que são criados pela vontade no mundo espiritual e que nós não vemos, né, que não são tangíveis, eles são de uma matéria similar ao perispírito que ali está, e por isso ele tem o contato, ele vê, ele toca, ele pega, ele sente, como se aquilo fosse material, né? E é isso que faz com que um espírito, muitas vezes, dê relatos de coisas dizendo que são materiais, né? Então, para ele é matéria. Pensa num espírito num processo de perturbação, né? Onde a Soraya sempre usa o termo, e eu roubei o termo dela, né, de manejo psicológico, né, Soraya? Então, quer dizer, às vezes o espírito, para fazer um manejo psicológico para um indivíduo que está lá em perturbação profunda, falando que está com frio, ele já morreu, e ele está lá, eu estou com frio, morreu congelado. Então, ele não consegue se desligar daquela sensação de frio que o levou ao desencarne. E aí o espírito faz o quê que está atendendo ele ali? Ele vai lá, pela vontade dele, ele materializa uma manta desse mesmo fluido semimaterial, né, e ele cobre aquele espírito com aquela manta. Aquele espírito que não conhece, não sabe a situação, o que ele faz? Do mesmo jeito que ele está somatizando o frio, que ele está criando o frio por uma questão psicológica, ele passa a criar o calor, porque ele relaciona o que acontecia com ele quando ele estava coberto na experiência dele do plano material. E não adianta a gente falar para ele, nessa hora, que ele já morreu, que ele não tem mais frio, que ele está sentindo frio, né? Então não adianta. Ele vai passar por esse processo, aí a hora que ele se aquecer, a hora que ele já fala, não, agora eu já aqueci, já passou o terror dele morrer de novo de frio, né? Ele já passou aquela situação, aí ele já vai estar, talvez, em condição de ouvir alguma coisa mais ampla, né? Então, pensa, se é um materialista, ele desencarnou, ele está lá com frio,
e você vai falar para ele que ele desencarnou, ele não acredita nisso. Então, é mais fácil ele acreditar que ele está com frio, ele está sentindo frio, né? Mas é um frio psicológico, o espírito não sente isso. Então, é interessante quando ele vem colocar essa situação aqui, que deixa bem claro de que forma que são feitos esses objetos aí na erraticidade ali, né? Então, ele fala, são análogos à constituição semimaterial do corpo chamado perispírito dos habitantes da erraticidade. Né? Ok? Vamos ver nos parágrafos aqui. A gente está vivendo, acho que um momento no mundo, né? Em que cada vez mais, assim, a gente conversa com as pessoas, né? E ouve dificuldades semelhantes, né? Todos os ambientes têm alguns desafios. Mas é interessante como é uma proposta de você, mesmo em meio a tanta dificuldade, né? Tanta diversidade, você se manter em direção à luz mesmo, né? Que é isso, né? Você saber que essa produção sua vai impactar de alguma maneira, né, o seu entorno. Então, eu acho que é o grande, eu acho que é o grande desafio da humanidade nesse momento, né? Saber lidar com algo que está ao seu lado, né? E saber se manter sem perder o foco, para que você possa produzir uma mudança verdadeira no planeta, né? Doutora, é muito interessante essa sua fala, sabe? Porque é um momento crítico que a gente está vivendo, né? Você vê essa situação da Síria, né? A gente já vinha com a situação lá da Rússia e da Ucrânia, né? E agora essa situação da Síria, que acaba ficando até mais perigosa do que a da Rússia, né? Até porque a Rússia está muito longe, e a da Rússia é uma questão mais política, né? Menos calorosa. Quando a gente entra na situação aqui de Israel e da Palestina, junta toda uma região, ali você tem questões de religião, questão de fanatismo, questão ideológica, questão de raça, é uma coisa assim, bizarra, né? E de um ponto de vista muito primitivo, né? Em que um lado não pensa em nenhum momento, não pensa duas vezes em exterminar o outro, né? A situação em que eles se veem, né? Os judeus de Israel e os árabes ali, não só da Palestina, mas do outro, é como se fossem raças totalmente distintas, eles não têm nenhuma empatia entre eles, né? Isso não acontece, de maneira geral, na Rússia com a Ucrânia. A Rússia não tem nada a ver com os ucranianos, ela tem a ver com o território, ela quer território, né? Ela não quer matar os ucranianos. Ali não, ali eles querem se matar, então é uma coisa mais primitiva ali. Mas o interessante é assim, quando a gente vê esse negócio estourando, todos nós que estamos aqui no Brasil, a gente acaba, obviamente, naturalmente, a gente fica impactado com isso, a gente fica, né, sofrendo com essa situação, e aí a gente começa todo mundo a emanar esses sentimentos, né, de desespero, sentimento de medo, sentimento de raiva por algum lado, né, apesar de que tomar lado nesse caso aí é extremamente crítico, porque ali não tem ninguém que é totalmente bonzinho e ninguém que é totalmente mal, todo mundo, se for vasculhar, tem as suas razões, né? Claro que o terrorismo não tem nenhuma justificativa, não há como justificar nenhum ato desse, mas onde a gente quer chegar nessa sua fala, Soraya, de que nós, como seres humanos, de maneira geral, que não podemos ajudar nesse processo, né? Porque eu não posso ajudar aqui de Franca, imagino que você também, como coordenadora da odontologia da Unifran, tem pouco a fazer, né, com relação ao conflito no Oriente Médio, né? Eu também aqui, como empresário aqui de Franca, eu tenho pouco a fazer, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa postura que você falou mesmo, né? Uma postura de otimismo, né? De emanar paz, emanar amor, emanar ali para que a espiritualidade possa ajudar os dois lados, para que eles se conscientizem, né? Mas não vibrar medo, não vibrar desespero, não vibrar desesperança, né? Ainda mais nós que somos espíritas, né? Porque nós sabemos que esses processos são naturais do mundo de expiação e provas. Então, o que nós estamos gerando? Como que nós estamos, a nossa usina, né, a nossa indústria, como é que a nossa indústria está fornecendo matéria-prima fluídica para o planeta? Né? Nós estamos facilitando os espíritos bons que estão aqui tentando ajudar nesse conflito, ou nós estamos atrapalhando, criando uma psicosfera grossa, uma psicosfera densa, uma psicosfera contaminada, não é? Então, eu gostei muito do que você falou, eu penso muito nisso, porque eu acho que isso contamina a gente primeiro, você vai ficando triste, deprimido, desesperançoso,
você já não quer fazer mais nada, porque o mundo vai acabar, os caras vão acabar com o mundo. E nós estamos aqui, a gente tem que fazer a nossa parte. E nesse momento o que a gente pode fazer é rezar. Emanar paz, emanar amor, para que a espiritualidade possa atuar junto a esses espíritos todos, para que eles possam achar, né, um caminho e, de alguma forma, viver em paz, apesar de que estamos num planeta de expiação e provas, isso não é possível totalmente, né? Mas muito legal isso aí. Pode falar, Verinha. Então, você disse tudo que eu ia dizer. Na nossa reunião de 14 horas de sábado, veio um mentor espiritual trazer um apelo de Jesus, pedindo para emanarmos paz, não julgar, e principalmente para os dirigentes, porque cada um tem sua cultura, o seu entendimento, e nós temos que respeitar, mas sim emanar paz, e não ficar desse jeito que você disse, né, Mário? Triste e tal. Então, é isso aí. E a gente vê assim, sabe? Eu estava vendo uma reportagem hoje para tentar entender um pouco da geopolítica daquilo lá, também não estou me envolvendo muito, também para não ficar nesse estado, né? Mas alguma coisa a gente também vive no mundo, né? Ninguém vai ficar fingindo que não está acontecendo nada, né? Mas eu estava lendo lá e aí eu fui ler os comentários depois. Era num jornal, no Estadão, aí eu fui ver os comentários. E as pessoas discutindo, brigando, tomando partido, entendeu? Mas por que os israelenses fazem isso? Mas é porque os palestinos, é porque o Hamas é terrorista. As pessoas brigantes começaram a xingar lá no meio dos comentários. E é isso aí. O que nós estamos levando? Quais são os sentimentos que a gente está depositando? E nós, como espírito, né? O que nós estamos fornecendo para o planeta? É um contraponto, né, de emanação de paz, de amor, de esperança, de fé em Deus, né, de fé que a espiritualidade está cuidando disso, e nós temos condição de ajudar, emanando bons frutos, ou nós estamos aqui brigando uns com os outros por assuntos que a gente não faz ideia do que é, né? Tomando partido de ninguém tem razão ali, porque numa guerra ninguém tem razão, né? Todo mundo perde, sobretudo os mais fragilizados, né? Porque quem vai perder ali são as crianças, mulheres, velhos, os civis que moram nos dois lugares. Então, para que nós vamos tomar partido, né? E nós, como espíritas, temos que cuidar muito disso, velho. Você bem colocou aí, né, que o mentor veio trazer essa mensagem, que é de responsabilidade nossa levar essa mensagem, né? Nós daqui, o que nós podemos fazer é vibrar esperança, é vibrar paz, é vibrar confiança em Deus, né? Porque senão a gente enlouquece todo mundo. A gente enlouquece. Estamos brigando daqui a pouco aqui todo mundo. Nós acabamos de viver isso nesses processos eleitorais que a gente já cansou de falar aqui, né? Que criou essa disparidade, e aí casas divididas, né, irmão brigando com irmão, filho brigando com pais, é uma tragédia, Agora que a gente está acalmando, nós vamos comprar uma briga que está acontecendo lá do outro lado do mundo para tomar partido, não faz sentido, né? Não faz sentido. Faz sentido, é isso mesmo, a gente tem que ser suportes para a espiritualidade que está trabalhando nisso com certeza, e nós temos certeza disso, né? Jesus não largou o planeta Terra e tirou férias, por isso está acontecendo isso, não, né? Não obstante ao trabalho de Jesus e à presença de Jesus entre nós, está acontecendo isso. Mas isso é normal pela nossa condição evolutiva, né? Mas é muito bacana esse processo todo aí. Vamos caminhar um pouquinho aqui? Nós paramos aqui, ó. O mundo dos invisíveis é como o vosso. Em vez de ser material e grosseiro, é fluídico, etéreo, da natureza do perispírito, que é o verdadeiro corpo do espírito. Aurido, nesses meios moleculares, como o vosso se forma de coisas mais palpáveis, tangíveis, materiais. O mundo dos espíritos não é reflexo do vosso. O vosso é que é uma imagem grosseira e muito imperfeita do reino de além-túmulo. As relações entre esses dois mundos sempre existiram, mas hoje é chegado o momento em que todas essas afinidades vos serão desvendadas, demonstradas e tornadas palpáveis. Quando compreenderdes as leis, só um minutinho. Perdão. Quando compreenderdes as leis das relações entre os seres fluídicos e os que conheceis, a lei de Deus estará mais próxima de ser executada, porque cada encarnado compreenderá sua imortalidade, e a partir de então,
não apenas se tornará um ardente trabalhador da grande causa, mas também um digno servidor de suas obras. Mesmer. Que bonito, né? Essa mensagem é bem legal, essa mensagem é muito legal. E olha aqui, ele faz essa colocação, uma mensagem curta, mas ela traz tanta coisa, né? Ela tem tantas informações aqui. Então, ele estava falando ali dessas formações fluídicas do plano espiritual. Nós não temos condição de avaliar isso, a gente não tem ponto de referência, porque a gente sempre olha do nosso ponto de vista para tentar reproduzir o plano espiritual, e aí a gente comete erros enormes de interpretação, e aí ele vem falar para nós aqui, ó, o mundo dos invisíveis é como o vosso, né? Só que em vez de ser material, grosseiro, fluídico, ele é etérico, ele é da natureza do perispírito. Ele está mostrando. Né? O perispírito também não é matéria, Kardec não colocou lá, em última instância, filosoficamente falando, ele não é matéria? Então, essas criações do plano espiritual também são matéria. E assim como o perispírito pode se tangibilizar, nós já cansamos de ver que esses materiais também podem se tangibilizar. Né? Então, a gente vê em comunicações em que aparecem objetos. Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns a tabaqueira, o exemplo da tabaqueira, né? Que é aquele local que eles colocavam o rapé, que apareceu a tabaqueira lá e a pessoa pegou a tabaqueira, que era a que o espírito usava o encarnado. Então, está lá no laboratório do mundo invisível, lá no Livro dos Médiuns. Então, ele vai falar aqui que esse mundo aqui é da mesma matéria que o perispírito, né, que é o verdadeiro corpo do espírito, aurido nesses meios moleculares, ou seja, ele vai pegar da atmosfera fluídica do mundo espiritual, coletar essa matéria, esse componente semimaterial que Kardec classificou, e vai formar os seus objetos, que para nós vão ser semimateriais também. Né? Ou seja, estão no material que não é visível nem tangível aqui. E aí ele fala uma frase que a gente já repetiu várias vezes. Né? Eu achei até interessante, porque eu achava que essa frase era de Erasto, e eu procurei em Erasto isso aqui muito tempo e não encontrava. E aí, agora que eu li isso aqui, falei, rapaz, não foi Erasto, foi Mesmer. E não tinha ninguém para falar sobre esse tema melhor do que Mesmer. Imagine a surpresa de Mesmer quando ele chegou no plano espiritual e viu aquilo tudo. Ele, que era um cara que trabalhou 40, 50 anos com fluidos. Né? E ele trabalhava com fluido aqui sem saber nada, intuitivamente. Então, é muito interessante. Tanto que, um dia, conversando com o Cosme sobre o magnetismo, o Cosme falou, olha, eu li a obra do Mesmer, tudo, o problema é que ali não tem um método científico. Aí eu falei para ele, lógico, não tem, né? Mesmer não era Kardec, né? É diferente. Kardec foi o inverso. Kardec pegou o que estava vindo de fora, usou uma metodologia e construiu um processo científico. São poucas pessoas que primeiro conseguiriam fazer, né? Foi isso. E Mesmer não. Mesmer, intuitivamente, ele desenvolveu um processo. Né? Mas eles não tiveram tempo para poder escrever uma ciência por trás desse processo. E aí o magnetismo hoje está sendo estudado pela ciência convencional, né, de boa vontade, porque vai vendo os resultados. Então, talvez não como o magnetismo, porque hoje quem mexe com magnetismo no mundo cabe numa Kombi. Né? Nós vamos nos aventurar aí agora no Allan Kardec também, tem uma meia dúzia de pessoas no Brasil. Então, não é uma coisa tão difundida. Mas nós temos hoje o Reiki, que nada mais é do que o magnetismo com outro nome, né, e outras técnicas ali, também intuitivas, atuando, né, de uma forma um pouco diferente, mas os mesmos princípios, e o Reiki está sendo muito estudado hoje. E o Reiki, nós temos uma proliferação dele muito maior no mundo do que do magnetismo. Então, a hora que resolver um, resolve o outro naturalmente, porque é só a mesma coisa. Né? Quando a gente fala, e a fluidoterapia, né, espírita, segue o mesmo processo. A fluidoterapia também tem sido bastante estudada, mas por cientistas espiritualistas. Como, por exemplo, me fale o nome agora, aquela médica aqui de Uberaba, que fez aquele livro, fez aqueles estudos com os bebês, lá na Universidade Federal de Uberaba. Escreveu um livro, fez artigos científicos e tudo mais. Né? Mas ali tem que ser espiritualista para poder trabalhar com a fluidoterapia espírita. Porque além de compreender e de entender o magnetismo humano, né, que é algo que em algum momento já foi visualizado, já foi ali tateado, você tem que aceitar o espírito atuando também. Né? Na fluidoterapia espírita, nós vamos ter ali, né, o
fluido magnético do médium misturado com o fluido do espírito, ou só o fluido espiritual atuando ali. Então, aí você precisa dar um passo a mais para poder estudar cientificamente isso. Porque você vai estar trabalhando nos dois mundos. No mundo do fluido humano, que é objeto de estudo da ciência convencional, e no mundo do visível, no mundo espiritual, para tratar dos espíritos. E isso é objeto de estudo da doutrina espírita. Então, aí tem que fazer um casamento. Só vai fazer esse casamento os cientistas espiritualistas. Ou quando a ciência convencional aceitar o espiritualismo, aceitar o espírito, aceitar a alma, e que essa alma pode interferir com a gente aqui. E eles não aceitam nem a alma, quanto mais a interação entre os dois mundos. Então, tem esse espaço. Mas, voltando, o reiki é algo que já está em estudo até avançado. Então, muito provavelmente, nós já vimos, já falamos aqui, que tanto o reiki quanto o magnetismo, qualquer técnica de imposição de mão, foi colocada na OMS, na Organização Mundial de Saúde, foi colocada no SUS aqui no Brasil. Então, quer dizer, se foi colocada na OMS é porque tem já algum tipo de evidência, se não do processo, dos seus resultados. Então, já fizeram o resultado, e aí vão, a partir do resultado não tem jeito, a ciência tem que debruçar para saber como é que acontece. Olha, acontece. Não dá para colocar tudo na onda do placebo, e aí essa médica foi muito feliz, essa médica lá de Uberaba, por quê? Porque não tem jeito de fazer placebo com recém-nascido. Recém-nascido não sabe o que está acontecendo. É muito fácil eu ir lá tomar um passe, me sentir melhor, ou fazer uma sessão de magnetismo, ou de reiki, me sentir melhor, e aí você fala, não, mas isso foi psicológico, foi placebo. Você melhorou porque você achou que aquilo estava te fazendo bem. Agora, e quando você faz uma pesquisa com recém-nascido? Como é que acontece? Recém-nascido não tem placebo, está dormindo lá, 90% do tempo dormindo, não sabe nem o que está acontecendo. Como é que ele pode ter se sentido melhor porque ele recebeu ou não alguma coisa? E ela foi mais longe, ela usou os controles todos do método científico, que foi colocar uma pessoa que sabia a técnica fazendo, uma pessoa que não sabia a técnica colocando a mão, uma outra mão mecânica, vamos dizer assim, uma resistência com a mesma temperatura humana, para não falar que é só a temperatura que ajudou, né? E aí ela percebe no final que as crianças que receberam o passe, a fluidoterapia espírita, por pessoas que sabiam usar a técnica, que sabiam o que estavam fazendo, saíram da UTI em média 7 dias antes das outras crianças. Então, quer dizer, não dá para você negligenciar isso e nem atribuir simplesmente a esse tipo de situação que é o placebo. Mas voltando aqui ao nosso Mesmer, ele vai falar ali que essa situação molecular ali, como no nosso mundo, vão formar coisas mais palpáveis e tangíveis, né? E da mesma forma acontece no plano espiritual, porém de uma forma que a gente não compreende como material. E aí ele fala a célebre frase, né, que é: o mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso. O vosso é que é uma imagem grosseira e muito imperfeita do reino além-túmulo. Aí está a dificuldade da gente compreender, né, quando os espíritos trazem para nós informações do plano espiritual. É difícil, por quê? Porque a gente só consegue perceber isso fazendo referência. Então, quando eles falam que tem um veículo lá que transporta espíritos, a gente fala, cara, isso é uma bobagem. Muitas pessoas falam, isso é uma bobagem, não pode ter um veículo. Primeiro, porque o espírito volita. Então, ele pode sair de um lugar e para o outro na velocidade do pensamento. Sim, mas o espírito perturbado também pode. O perturbado não sabe nem que morreu, como é que ele vai pensar de ir para um lugar para o outro? Não é? Então, de repente, você tem que ter um veículo, nem que seja para fazer um placebo. Ó, entra aqui que eu vou te levar lá. Do mesmo jeito que o cara estava sentindo frio e você plasmou lá, você criou lá um cobertor para ele, que esse cobertor não tem efeito prático nenhum, concorda? O espírito não sente frio, ele não tem órgãos para sentir frio, né? Então, quando o espírito vem e fala de um veículo, do meio de transporte, é muito fácil a gente falar, cara, não cabe aqui. Por quê? Porque para ter um meio de transporte tem que ter ferrovia, meio de transporte eu tenho que ter combustível. Como é que eu faço? Tem lá posto de petróleo também? Que tipo de situação é essa? Mas é o que ele fala. Não é que lá é uma cópia nossa, nós que somos uma cópia grosseira de lá. Então, o que acontece? Quando a gente encarna aqui, e é isso aqui é uma viagem que eu estou fazendo, a gente reencarna, e ao longo dos anos. Então, imaginem só, se de repente no plano espiritual tem uma nave lá que voa, que leva os espíritos para lá e para cá, né? Com algum objetivo que não interessa. Aí você reencarna aqui, e muitas vezes o seu espírito reencarnado aqui, ele fica com aquilo na cabeça. Ele fala, se lá tem, por que aqui não tem? Então eu vou descobrir uma forma de fazer isso aqui.
E é óbvio que, como a nossa matéria aqui é muito grosseira, eu não consigo fazer lá, como lá. Matéria é diferente. Mas aí eu faço um veículo aqui que funciona, tem a mesma característica do de lá, mas com mecanismos totalmente diferentes. O que não dá é a hora que eu ouço de cá e eu tentar falar, não, mas eu construí assim, então lá como é que é desse jeito? Como é que tem combustível? Lá que combustível, cara pálida? Como combustível? Combustível tem que usar vocês que estão aí, grosseiros. Não tem jeito, aqui não usa combustível. Aqui é outra forma de fazer que nós não temos nem condição de olhar. Então, essa frase é fundamental para a gente compreender essas coisas todas, que ainda são pontos, né, de lacunas dentro da doutrina. Né? E aí a gente fala, mas Kardec não falou disso. Não falou porque ele não falou tudo, não tinha como falar tudo. Não dava tempo de falar tudo. Né? E aí, depois ele fecha aqui esse artigo, falando ali das relações entre esses dois mundos, né? Que, com o tempo, essas afinidades vão sendo desvendadas, ou seja, essas afinidades fluídicas, materiais, né, que nós temos, que faz essa relação, com o tempo a gente vai descobrindo, e a partir do momento em que a gente descobrir, a gente vai compreender a imortalidade, e aí nós vamos nos tornar ardentes trabalhadores da grande causa. Olha que legal. Né? A hora que a gente consegue conceber o plano espiritual, entender, nós saímos, nós paramos de olhar igual um avestruz para dentro do buraco, e nós vamos olhar o todo. E aí a gente vai ser trabalhadores, dignos servidores de sua obra, né? Da obra de Deus, né? Da obra da criação. Gostei demais desse artigo aqui do mestre, achei muito legal, vou deixar ele bem separadinho aqui nas minhas reflexões. Beleza, meninos? Algum comentário adicional? Não, Mário, foi muito bom. Tá joia. Então, fechamos por aqui. Semana que vem, mediunidade curadora. Vai ser bem legal. A terceira parte do livro aí vai começar a falar de mediunidade curadora. Então, tem um artigo bem interessante aqui sobre isso para a gente tratar semana que vem. Beleza?